Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Celso Leal, sou fotógrafo e filmmaker e também fundador do estúdio Infoleal. Hoje estou aqui trazendo um assunto bem interessante, principalmente para o universo dos fotógrafos. Vamos falar sobre Camera Raw. O que é Camera Raw? O Camera Raw é um plugin criado pela Adobe desde 2003. Ele serve para aprimorar fotos. Então, quando você cria as suas fotos no formato cru, no formato RAW, você joga dentro desse plugin, então você consegue fazer alguns aprimoramentos, você consegue, na verdade, revelar propriedades que estão ocultas, dentro do negativo, do caso do RAW. Tá? A imagem está crua, ela precisa revelar alguns recursos que você consegue fazer isso através do Camera Raw. Muitas das vezes o aprimoramento é tão positivo que você nem precisa abrir o Photoshop para que você conclua o tratamento dessa imagem. Então, e uma vantagem que eu vou passar nessa videoaula de hoje é que além de você abrir no Camera Raw os arquivos de extensão RAW, você vai abrir também arquivos, você vai aprender a abrir arquivos JPEG dentro do Camera Raw, tá? E para simplificar essas extensões diversas que são geradas pelos equipamentos, pelo CCD, das câmeras digitais. CCD significa Change Coupled Device, dispositivo de carga acoplada, conhecido também como sensor. Então, eu criei um arquivo que eu vou deixar na descrição do vídeo para que você possa se orientar e saber. Quando você vê um arquivo, por exemplo, observa aqui, ó. Quando você vê aqui um arquivo de extensão CR2, significa que você criou, que é uma foto de um equipamento, por exemplo, Canon, ok? Se você tem aqui um arquivo tem extensão NEF, foi criado numa máquina da Nikon. E assim, com essas três extensões aqui, foi numa Sony Alpha. Então aqui você tem as possíveis extensões de arquivos que são arquivos cru, arquivo RAW. Então a palavra RAW, vinda do inglês para o português, significa cru, ok? É um arquivo nativo, sem alteração nenhuma, que você tem condição de alterar e manipular com total liberdade dentro dos manipuladores de imagens, como por exemplo o próprio Camera Raw, ok? Então, eu vou mostrar para vocês agora também as fotos as quais eu separei aqui como exemplo, para que nós possamos então visualizar dentro do Camera Raw após a nossa configuração. Vamos ver aqui? Então, aqui eu tenho, separei aqui 4 fotos, são duas no formato JPEG, extensão JPEG, e duas na extensão NEF. Então, pela colinha você já sabe que essa foto foi criada com equipamento da Nikon. Por exemplo, aqui ele mostra, modelo da câmera, Nikon D90. Então, ele já mostra aqui a velocidade, a abertura, então o ISO que foi utilizado, ele já mostra uma série de propriedades que, se eu posicionar aqui e deixar parado, ele não mostra. Se tratando do extensão JPEG, ele mostra de forma mais reduzida. Uma curiosidade também, que é bem interessante, muita gente pergunta: Celso, mas por que eu devo fotografar em RAW e não em JPEG? Quando eu falo JPEG, pessoal, não é o JPEG do Windows, é o JPEG gerado pelo próprio sensor da sua máquina, pelo próprio CCD, ok? Qual a diferença? A diferença é que o JPEG, por ele fazer uma compressão na foto, ele vai compactar a foto, então ela vai ficar menor. Mas isso não quer dizer que vai perder qualidade. Você pode trabalhar depois. Só que você não terá a mesma liberdade de trabalhar
como você gravar, né, uma foto de extensão RAW. O RAW ele tem mais liberdade, porém uma foto de extensão JPEG, ela tem aqui, observa, olha, vamos clicar aqui com o botão direito, propriedades. Olha, essa foto aqui, para você ter uma ideia, ela tem 5,02 aqui de mega, né? Agora deixa eu abrir a outra aqui, as propriedades. Vamos abrir aqui para você, vou deixar uma do lado da outra aqui, ó. Olha isso, ó. Observa que você tem, ó, o dobro. Olha, aqui você tem o dobro. Olha isso, 5.2. Olha aqui, dá uma olhada. Olha lá. 10 megas. Então, isso varia muito. Muitas vezes eu tiro foto aqui com a minha máquina que dá numa média aí 30, 40 megas. Uma única foto. Então, muitos fotógrafos não gostam de tirar na extensão RAW devido a essa questão, a demanda de cartão, né? Então, uma dica para você que tem configurado na sua máquina, para a máquina, por exemplo, fazer 2 arquivos, fazer um arquivo menor, compactado no JPEG, e fazer um arquivo RAW. Você define aí, ou você fotografa só em RAW, ou você fotografa só em JPEG, porque quando você fotografa em RAW, você é capaz de, no final, depois de todo o aprimoramento, você converte esse arquivo na extensão JPEG. Então não há necessidade de você gravar 2 vezes o arquivo, sendo que você vai manipular depois, vai trabalhar depois. Exceto em casos que você tem que enviar um ficheiro, né, para o seu cliente, e aí sim você teria que jogar na máquina, converter para JPEG, aí seria um trabalho maior. Mas se você não vai precisar enviar de imediato para o seu cliente, por exemplo, os arquivos JPEG, então não há necessidade de você gravar 2 vezes os arquivos. Então você vai lá, muda a sua máquina, as configurações da sua máquina, para gerar somente ou JPEG ou somente RAW. Eu recomendo que você deixe em RAW, tá? Dependendo da quantidade de fotos que você vai fazer, que você usa um cartão de memória com a capacidade de no mínimo 32 GB. Tudo bem? Voltando agora aqui, vamos ao Photoshop e vamos fazer as configurações. Fechando essas telas, vamos aqui no Photoshop. Bom, então o Photoshop já está aberto aqui, então vamos lá. Dentro do Photoshop você pode vir e fazer aqui, ó, clicar no menu Editar, depois você vem em Preferências, depois você vem aqui em Controle de Arquivo. Dentro de Controle de Arquivo você tem aqui, ó, Preferência do Camera Raw. Pessoal, só lembrando, dependendo da versão que você estiver usando do seu Photoshop, esses recursos que eu estou passando aqui pode estar em lugares diferentes, mas o caminho é editar, preferência, ok? Aí dentro de preferência você vai encontrar os recursos relacionados a controle de arquivos, e daí para lá você consegue encontrar as informações serão iguais às que eu vou passar aqui, ok? Eu estou usando aqui a versão do Photoshop 2020, a versão atual aqui, né, do Photoshop aqui 2020. Aqui ele tá abrindo, já abriu aqui, 2020, é isso mesmo aqui, 2019 e 2020. Então vamos lá, editar, preferências, controle de arquivo. Aqui em controle de arquivo nós temos preferência do Camera Raw. Vou clicar. Aqui nós temos controle de arquivo. Normalmente aqui vai aparecer para vocês desativado, seja o JPEG ou até mesmo o TIFF. O TIFF também é um outro tipo de extensão de arquivo, e inclusive arquivos enormes, arquivo grande,
mas eu não irei falar dele nesta videoaula. Então aqui em desativar, eu vou clicar e vou escolher aqui, ó, abrir automaticamente todos os arquivos suportados. Então vou clicar aqui e vou colocar OK. E OK novamente. Pronto. Nossos arquivos já estão preparados para abrir. Nosso Photoshop já está preparado para abrir os arquivos. Agora, um detalhe importante que você precisa saber. Eu vou clicar duplamente aqui e olha o que acontece. Ó. Ele não vai abrir direto no Photoshop. Ele vai abrir no meu software de visualização de imagens preferido. Ok? Ele não abriu dentro do Camera Raw. Ele abriu aqui. Então essa é uma imagem. É a imagem que nós vamos estar trabalhando. Né? Então aqui ela está no formato JPEG. Eu vou fechar. E agora eu vou mostrar como abrir uma imagem JPEG dentro do Camera Raw. Então eu vou clicar com o botão direito, abrir com, e aqui eu tenho Adobe Photoshop 2020. Eu vou clicar em cima dele, tá? Abrir com, vou clicar aqui no Photoshop. Observe que ele carrega a plataforma do Photoshop e em seguida ele deixa o Photoshop em segundo plano e trabalha aqui e apresenta aqui o Camera Raw. Então, bem-vindos ao Camera Raw. Ok, pessoal? Então, eu vou fechar por enquanto aqui essa imagem aqui no Camera Raw. Não vou falar nada dele ainda. Vou cancelar aqui. E agora eu vou abrir a imagem nativa, né, da câmera Cru, o NEF, que é o RAW. Observe que agora eu não preciso clicar com o botão direito, eu posso clicar duas vezes. Ele já entende, olha isso, ele já entende que essa é uma imagem que será carregada dentro do Camera Raw, ok? Então aqui eu irei fazer o aprimoramento dessa imagem dentro do Camera Raw. Como você pode observar, aqui o rosto dela aqui está muito claro, está com excesso de luz. O cabelo tem umas áreas que está estourada, né? O fundo aqui, o desfoque não tá legal, essa tonalidade verde, essas florzinhas aqui, né? Da cerejeira. E falar nisso, pessoal, eu quero agradecer a nossa modelo Gabriela Alonso, que gentilmente cedeu para nós esse material para que nós possamos então estar gravando essa videoaula, tá? Inclusive também eu quero agradecer ao fotógrafo Roberto Fujimoto, porque ele também estava comigo nesse dia que nós estávamos fazendo essas fotos. É um grande amigo. Um abraço para você, Roberto. E aí, em breve, quando passar essa fase da coronavírus aí, né, desse Covid-19, nós vamos voltar a fazer nossos trabalhos fotográficos. Um abraço. Então, voltando aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui um comparativo. O porquê que é importante você fotografar em RAW e não em JPEG, ok? Vamos lá. Equilíbrio de branco. Se você observar, quando o arquivo ele é RAW, olha o que tem aqui. Ele tem os mesmos presets que tem lá na sua máquina. Você pode observar que na sua câmera você tem esses presets aqui de balanço de branco, ou equilíbrio de branco, tá? Mais conhecido como balão de branco. Então eu tenho aqui o equilíbrio de branco e quando ele traz, né, ele manteve na memória da foto essas informações. Agora, olha o que eu vou fazer, eu vou cancelar aqui, vou cancelar e vou abrir a imagem JPEG. Então botão direito, abrir com, né, e Photoshop. Ele abriu de volta a imagem e agora eu vou clicar aqui, ó, eu vou buscar o balanço de branco. Olha a diferença, vocês perceberam? Então, quando a foto ela é gerada em JPEG, ela perde, né, algumas informações que você não consegue encontrar mais aqui, mesmo usando o manipulador e o aprimorador chamado Camera Raw, ok? Mas isso não impede, pessoal, de você trabalhar essa foto. Você consegue trabalhar normalmente aqui dentro
utilizando os recursos. Por exemplo, olha, temperatura, né? Aliás, antes disso, eu colocar aqui no automático para você observar, ó, não mudou muito, não mudou muita coisa. O personalizado, é como se eu estivesse trabalhando aqui, vou deixar como está a foto, e aqui, por exemplo, ó, eu vou deixar essa foto um pouco mais fria. Observe que à medida que eu começo a mexer nos controles, automaticamente ele já muda ali para personalizado. Se eu quiser também essa foto em preto, né, em preto e branco, monocromático, ó, ele já traz, ó, olha isso, né? É muito interessante. Eu posso voltar aqui, eu posso clicar direto em preto e branco. Aí você fala, mas qual a diferença do preto e branco daqui e daqui? Aqui é que eu consigo trabalhar com perfis. Eu posso procurar aqui um perfil, né, que de repente tem umas áreas que está mais escura, está mais clara, e aqui já é o próprio preto e branco do Camera Raw. Vou deixar em colorido mesmo. Aqui, por exemplo, como eu disse, eu posso deixar a foto mais fria, eu posso deixar ela mais avermelhada, se eu quiser. Posso deixar essa foto mais quente, ó. Olha lá que ela vai ficar com a temperatura mais quente. Se eu clicar, ó, eu vou deixar aqui, eu vou clicar 2 vezes, ó, ele volta ao padrão. Então, esse tipo de manipulação aqui, gente, é feito aqui gradativamente. Eu posso, por exemplo, deixar ela mais escura, mais clara. Olha, ficou super clara a imagem, né? O que eu faço? Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Eu vou segurar a tecla Alt, vou clicar aqui nesse controle, olha lá, tá vendo que está mostrando as áreas que estão estouradas? Então aqui eu vou diminuindo, ó, até que vai sumindo, ó. Olha lá, sumiu, olha lá, aí pronto. Aí quando você solta, você percebeu que ficou escuro, ó. Aí você vem aqui, ó, aí você vai manualmente, ó, e vai aumentando devagar até que você perceba que se ficou bom para você, então ficou bom para mim, ok? Então isso varia de foto para foto, então não tem uma receita aqui para me falar, olha, você vai colocar 0,35 aqui na exposição. Não tem, é você que manda. Então a liberdade está com você aí, tá bom? Aí o contraste também, você consegue trabalhar o contraste, né, dentro aqui os realces, que é os highlights, realce, você consegue trabalhar. Aqui você pode também fazer isso, ó, segurar, né, e reduzir, ó. Olha lá, vai soltando, vai fazendo as sombras, você tem sombra, tem os brancos, o branco também eu posso trabalhar, ó. Olha, aqui ficou muito estourado, então veio que vou trabalhando, vou diminuindo. O preto também é a mesma coisa. O preto é o oposto. Se você puxa totalmente para a esquerda, por exemplo, ó, ele já estoura. Então, olha como é que fica a foto. Olha, ficou estranho, né? Você viu como é que tá o cabelo, que perdeu informações. Então aqui eu vou trabalhando aqui, ó, eu vou puxando até que, olha lá, olha a diferença que ficou isso aqui, pessoal. Aí tem aqui o clarity, textura, vibração, desembaçado. Ou seja, você tem aqui N recursos para trabalhar aqui nesse painel. Temos as barras de ferramentas aqui na parte superior. Eu irei criar numa outra ocasião uma aula somente sobre o Camera Raw, mas trabalhando com as imagens aqui, ok? Manipulando dentro do próprio Camera Raw aqui, tá, gente? É muito interessante essa aplicação. É como eu disse para vocês, muitas vezes você não precisa nem sair daqui para ir para outro programa. Você pode trabalhar aqui dentro do próprio Camera Raw. Posso fazer aqui a correção de lente, ó, que é bem interessante. Nesse caso, por ser um arquivo JPEG, ele não consegue encontrar a câmera, né? Que eu usei para essa foto. Agora observa aqui, eu vou abrir a foto. Vou abrir aqui a foto, por exemplo, RAW. Olha lá, ele abriu. Agora eu vou vir aqui, ó, a correção de lente, vou clicar. Olha o que ele já faz, olha. Ele automaticamente já encontra a lente e já faz uma correção. É incrível, olha lá, olha. Você viu o que ele fez aqui, né? Eu vou clicar,
Ele já encontra, já faz o cropped, já corta, já certinho, já deixa a foto bonita, já bem enquadrada. Olha isso, ela já ficou perfeita aqui. Mas se eu quiser simular que eu te fotografei com outro tipo de lente, eu posso, por exemplo, aqui, ó, 50mm 1.4, né? Caríssima essa lente, ó, posso fazer isso, posso trabalhar. 5.6, a fonte, né, uma mais escura, uma câmera mais escura. 50mm de novo aqui. Posso trabalhar aqui com 2.8, e assim vai. Então tem vários tipos de lente aqui, que algumas não faz efeito algum, né? Olha lá, então coisa mínima aqui, eu vou deixar nessa mesma. Aliás, eu vou deixar na configuração padrão dela mesmo, lá, que é a 1800 eu nem lembro onde é que tá aqui, a 1805. Deixa eu ver aqui. Onde é que tá? 1805. 155. 1855. Cadê você? 1805. Rapaz, sumiu aqui a lente. Desapareceu da lista aqui. Aqui, a 105. Pronto. Então já encontrei a própria lente dela. E você tem aqui alguns efeitos também que você pode estar trabalhando. Olha que interessante. Aqui, ó, você já tem algumas pré-definições também. De repente você não tem muito tempo, né? Você pode vir aqui, ó, natural, brilho. Olha o que ela faz, ó. Alto brilho, alto contraste, detalhado, vívido. Olha isso, como ele já faz. Uma foto fosca, olha como é que ela ficou. Então você vê que aqui, pessoal, ele já faz inúmeras coisas para você. É muito interessante. Contraste sem saturação. Olha, a luz fria. Então você tem muitos recursos para você estar explorando aqui, ó, sem você precisar ir para o Photoshop. Ó. Você já consegue trabalhar. Se você estiver satisfeito com o seu resultado, aqui, se você estiver satisfeito com o resultado, você pode salvar a imagem clicando nesse botão salvar. Quando você clica aqui, ó, ele vai abrir as configurações e aí você escolhe aonde você quer salvar, tá? Mas se de repente você fala, não, eu vou dar um retoque no Photoshop, eu vou dar uma sequência, né, nesse tratamento dessa imagem, então você clica aqui, ó, abrir imagem. E aí sim ele vai abrir a imagem dentro do Photoshop para você, e você tem aqui a liberdade para trabalhar. Deixa eu usar aqui o Ctrl H para desativar aqui essas grades. Que aqui eu estava desenvolvendo aqui uma revista, e aí para uso da revista é interessante usar essa grade aqui. Depois vocês vão aprender mais sobre esse assunto. Então, gente, aqui eu estou dentro do Photoshop agora, né? Eu posso trabalhar a imagem do jeito que eu desejar aqui, né? Por exemplo, aqui vamos ver aqui, ó, essas marquinhas aqui, esse aqui faz parte da pele dela. Esse daqui, por exemplo, ó, esse recurso aqui, ó, se você for ver aqui, não sei se está mostrando para você no vídeo, já não faz parte, já é alguma marquinha de algum espinho, às vezes ela até mesmo apertou sem querer aí, né? Então você pode vir aqui, né, já limpar. Eu recomendo você usar o Ctrl J primeiro, para você ter uma camada original dela aqui guardada, né? E se caso você precisar voltar, você já tem aí, né, como alterar. Por exemplo aqui, ó, olha, você pode clicar, ó, opa, você pode simplesmente dar pequenos cliques e aí consertando esses detalhes. Olha que interessante, ó. Você vai clicando, vai resolvendo alguns probleminhas na imagem. Então você vai trabalhando. Claro que existe outros recursos mais finos para você estar trabalhando, como separação de frequência, tantos outros recursos de retoque, que não cabe a essa aula de hoje. Hoje nós falamos sobre o tratamento, aliás, a configuração do Photoshop para você abrir
o Camera Raw. Você deve estar se perguntando, puxa, eu gostaria de ter colocado essa foto envelhecida, né? O efeito em foto envelhecida lá no Camera Raw. Como que eu faço para fazer isso? Eu vou ter que fechar essa imagem e abrir de novo? Não, você não precisa fazer isso. Basta você vir aqui em filtro e escolher aqui, ó, filtro do Camera Raw. Ou você pode usar o Shift Ctrl A e você consegue então fazer acessar de volta aqui ao Camera Raw e você fazer as configurações que você deseja. Eu havia falado sobre efeito de envelhecer, não foi? Eu falei para vocês. Então você vem aqui, escolhe aqui o efeito. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tem curva, nitidez. Vamos ver aqui qual que é que eu tinha falado. São vários efeitos, né, pessoal? Então não é o PB, não. A criativa. Aqui, ó, foto envelhecida aqui, ó. Então eu cliquei, coloco OK, pronto. Ele já vai carregar os efeitos aqui no Photoshop. Sem muito trabalho ele já fez aqui. Né? Interessante que eu tenho aqui, ó, a foto original. Ó. Eu mantive aqui uma camada original e você consegue trabalhar. Depois de pronto, basta você vir no arquivo salvar como, e você concluir o seu trabalho. Então, uma foto que era NEF, que era JPEG, aliás, que era RAW, né, ela vai ser transformada no arquivo JPEG ou em outra extensão, PNG, PDF, aí você escolhe. Mas por enquanto ela ainda é NEF. Observa aqui, ó, ok? Por enquanto ela ainda está como RAW, tá? Lembrando que ela não está mais crua, porque você já manipulou a imagem. Mas para todos os efeitos a extensão continua sendo de um arquivo RAW, ok? Então vamos clicar aqui no salvar como, e aí o arquivo, por exemplo, aqui ele está já querendo salvar aqui no formato do Photoshop. Eu vou colocar aqui JPEG e vou colocar aqui, ó, o nome desse arquivo aqui, eu vou colocar de OK, para me saber que esse arquivo foi manipulado. Vou salvar, pronto, já está aqui na qualidade máxima, OK. Então, lembrando que o arquivo ele era 10 megas que eu tinha falado para vocês, né? Vamos ver quanto ficou esse arquivo depois de processado. 6.3. Ele aqui ele é 10.2 e aqui ficou 6.3. Mas se eu clicar duplamente, ó, ele vai abrir aqui no meu visualizador preferido aqui de imagens. E aí você percebe que a imagem está aqui no formato escolhido, né? Opa, mudou alguma coisa aqui. Então é isso aí. Logicamente que essa foto ela não está tratada, viu, pessoal? Não considere que a foto foi tratada, manipulada para saída final, ok? Então nós temos aqui somente a explicação como você configurar o Camera Raw para trabalhar junto com o Photoshop. Aqui eu não preciso salvar, eu vou fechar, ok? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje foi essa informação que eu gostaria de passar para vocês. Mais uma vez eu peço para vocês, se você não se inscreveu em nosso canal, que você se inscreva. Tá aqui o link. E clique também no like se você gostou dessa aula. E deixe aqui no comentário o que você achou dessa aula e nos recomenda novas aulas. Um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.